Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 6. Coríntios 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Grande Criador, pedimos que o Senhor possa nos dar graça nesta meditação para reconhecer cada um de nós nossa posição. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Quem vai responder por esta geração? Paulo estava orientando a responsabilidade da igreja. O que ela tem que fazer, que tipo de vida nós temos que viver para poder julgar as causas concernentes a esta vida e não fazermos um juízo diante do mundo, diante dos infiéis. Eu já tenho pregado isso para vocês. A mensagem que tenho pregado desde 25 anos nesta etapa, eu não preciso apagar nenhuma, entende? Não preciso tirar nenhuma de lado, ficar com medo de nenhuma, porque todas estas mensagens, elas têm
a direção correta da palavra, que serviu para aquele tempo e serve até para quando eu não existir mais. Entende? Não precisa apagar, não preciso voltar atrás. E se tiver que corrigir, eu corrigiria qualquer coisa aqui. Mas não temos que voltar atrás, porque não tenho que apagar a mensagem, porque já foi pregado. E já está pregado e de acordo com a Bíblia. E é uma responsabilidade de cada um de nós, pregadores, que eu nunca preguei uma mensagem porque alguém mandou eu pregar. E eu preguei a mensagem porque eu vejo na Bíblia, eu vejo na mensagem e não tenho dúvida de pregar aquilo que eu leio. E não me envergonho de cada mensagem que eu preguei, eu não me envergonho de nenhuma destas mensagens. Tenho aí de 2 a 3 mil sermões que não temos que envergonhar. Mas dentro desses 3 mil sermões, serve para nós tudo. Não serve só para um, não serve só para o membro, serve para mim como pastor, serve para os evangelistas, serve para os obreiros, serve para diáconos, serve para os de idade, serve para os jovens, para as crianças. Então nós temos mensagem para toda qualidade de gente. E então nós já aprendemos que as coisas concernentes desta vida, nós não temos que levar nem na justiça para resolver. Nós podemos resolver entre nós. O que resolve entre a justiça são casos judiciais. Então aí se resolve entre a justiça. Mas casos de membros, lutas de membros, problemas de membros, não se leva na justiça. E daí nós já pregamos para orientar que cada um de nós temos condição para isto, sabedoria suficiente para julgar um caso e não puxar nem para um lado nem para o outro, mas ajudar os dois lados a se encontrar novamente. É o que nós temos aprendido com a Bíblia e aprendido com o profeta. Agora, se temos alguma dificuldade, vamos conversar, vamos acertar, certo? Mas você sabe que certas dificuldades que as pessoas têm, não tem como acertar. Porque aquelas dificuldades são dificuldades com a própria interpretação da Bíblia, da mensagem. Eu vou responder pelo que eu prego, certo? Eu quero até colocar isso daqui, quem vai responder por esta geração, eu vou responder por esta geração. Essa geração de 95 para cá, de 2000 para cá, eu vou responder pelo que eu preguei e que ninguém nunca pregou, exceto o profeta. Porque eu tenho que ter uma base para eu poder edificar minhas paredes, minhas mensagens. E a base é a mensagem do profeta. Então eu não tenho que me envergonhar de nenhuma mensagem que tenho pregado. Eu não tenho que dizer para vocês, olha, eu vou consertar isso. Se eu tivesse pregado sobre a ressurreição isolada do Mombrana, então eu teria que voltar a dizer, meus irmãos, eu pensei que ele ia voltar para poder revelar, mas agora eu vi que está tudo revelado. Mas graças a Deus nós nunca pregamos. E se você sabe, nós já pertencemos a este povo antes, mas nunca preguei. Certo? Quando a mensagem veio para o Brasil, ela veio denominada da ressurreição isolada, entende? Para o Brasil. E nós nunca pregamos. E eu estou pregando essa mensagem desde 1973. Nunca preguei que Mombrana tinha que ressuscitar. Mesmo estando lá naquele início com o pastor Joaquim, que todos estávamos com o irmão Arquio Rússio Martins, que cria dessa forma. Mas nunca
preciso corrigir, porque eu não tenho nenhuma fita gravada e nunca preguei sobre isso daí. Então eu estou livre. Mas eu tenho pregado que Deus tem novo nome, então eu tenho que responsabilizar por isso, certo? Eu sou responsável por esta pregação. E eu tenho também de ter o fundamento. Por isso, quando eu prego, eu tenho parágrafos para dar para vocês. Sem o parágrafo não adianta, porque não tem fundamento. Sem a Bíblia, não tem fundamento. Tem que ter os parágrafos e a Bíblia para mostrar para nós o fundamento de onde nós estamos tirando aquilo. Com respeito à revelação dos selos, eu vou responder para vocês não pela revelação dos 7 selos. Mas quem vai responder é o irmão Brana. Pela abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, quem responde é o irmão Brana. Não tem um homem que fez qualquer revelação que William Brana não tenha feito. A gente tem visto promessas de pessoas que diziam que ia revelar os 7 trovões. Há quantos anos? Dizia que era profeta. Há quantos anos? Morreu e não revelou. Certo? E este era aquele rival. Ele morreu e não revelou. Porque o irmão Brana já tinha revelado tudo. Nenhum de nós chegamos aqui e ninguém pode provar. Você pode pegar todas as minhas mensagens, 3.000 sermões. Procura, vasculha, escuta, quem sabe você converte. Escuta tudo novamente, para encontrar uma falha nisso daí, de que eu disse que eu revelei os selos. Que eu disse alguma coisa disso. Você não vai encontrar, porque eu nunca fiz isto. Então eu não tenho que responder por isso. Quem vai responder é quem ouve alguma coisa e interpreta. Estes vão responder. Eu só vou responder pelo que eu prego. Então, eu vou repetir aquilo que vocês conhecem. Eu estou com uma mensagem aqui que eu poderia ler para vocês. Eu vou falar só de uns 2 tópicos. Ele será um estranho. Sempre que prossegue com a mensagem, diz o irmão Brana, que seria um estranho. Mas não quero usar muito essas mensagens aqui não. Porque vai falar que tem um homem depois de William Brana, e eu acho que é muita coisa para mim. Eu sou responsável só pelo que eu prego, certo? Sou responsável. Se eu digo para você, eu disse para vocês, desde 2000, que a era de Laodiceia terminou para o selo ser aberto, isso eu vou até no final. Vou porque eu sei que está escrito na mensagem do profeta. Você lê na brecha, no primeiro selo, está claríssimo isto, que não haveria nenhuma revelação dos selos, sem que primeiro terminasse as eras, terminasse o tempo e que o último eleito tivesse entrado. Por quê? O último eleito é o último mensageiro da última era, que é o William Brana. Não tem outro mensageiro depois dele para formar um 8º mensageiro. Não tem. O que tem depois de Brana é o corpo de Cristo, que é a noiva. Isso aí é o corpo que tem. E que nós já aprendemos também que ela tem o assim diz o Senhor. Nós aprendemos. E já eu disse para vocês na pregação anterior, se ela tem o assim diz o Senhor, ela não pode ter o assim diz o Senhor quando Brana estava vivo. Porque Deus não usa 2 ao mesmo tempo, diz o irmão Brana. O único lugar que você tem de Deus usar 2 é Moisés e Elias. Mas Deus nunca usou 2 ao mesmo tempo. E são palavras do irmão Brana. Então, se Deus usou William Brana no seu dia, e William Brana escreveu, se você ler aquilo na Era de Pérgamo 56, você vai ver
que foi o Espírito Santo que mandou ele pegar a caneta e escrever. Então era o Espírito Santo ditando, ela tem o assim, diz o Senhor. Então, quando esse ministério chegasse à cena, não poderia ter dois ao mesmo tempo. Não poderia ter irmão Brana e a noiva, porque o irmão Brana era o profeta do dia, ele foi o profeta do entardecer, ele foi o profeta que revelou toda a palavra. Não tem mistério na Bíblia que ficou para mim revelar, que ficou para outro pastor revelar, ou outro profeta revelar. Tudo foi revelado pelo profeta William Marion Branham. Isso eu estou certo. Então eu estou falando para vocês daquilo que eu sou responsável. Eu vou responder por esta geração que eu estou pregando. Se o irmão Branham responder por esta geração, seria melhor para mim. Se ele responder por esta geração. Mas ele diz que não vai responder. Então eu tenho que ler isso daqui também para vocês. Mas falando dessas coisas que levar a juízo, enquanto vocês deveriam ter seus problemas resolvidos na igreja, eu sempre tenho dito, se você tem problema com o patrão, primeiro você traz aqui a igreja, para nós ver se você tem direito, ter os seus direitos pessoais, direitos de trabalho. Nós vamos ver se você tem, então nós estaremos te dizendo, vai e faça. Se não, se você chegou, eu já disse isto, se você usou do patrão uma vez para poder me dar um emprego, e ele te dá um emprego e diz, eu não posso te registrar, eu não tenho condições. E depois você quer levar esse patrão na justiça, você é um injusto. Você não serve para ser membro desse corpo. Você não serve. Por quê? Já foi falado antes. Mas você vai na lei trabalhista, você tem direito. Você ganha. Só que você não tem palavra, você não é homem. Você deveria ter palavras. Na hora que a barriga dói, que está passando fome, que precisa do emprego, entra no emprego de qualquer jeito. Não precisa não. Mas eu não vou ter condições, eu não tenho condições, a minha firma é pequena, não tenho condições de te pagar depois as férias, o 13º, o fundo de garantia, não tem jeito. Não, eu quero é serviço, eu quero é trabalhar, até parece que é trabalhador. Eu tenho conhecido gente assim, até parece que é trabalhador. Aí depois de um certo tempo, que já fez aquele trabalho, aí ele é mandado embora, aí ele vai procurar seus direitos. Ele não tinha que procurar direito, ele tinha que ter palavra. O homem perdeu a palavra. O fio de bigode não vale mais nada. Fio de barba não vale mais nada, porque a palavra do homem não tem valia. Ele precisa ter valor, suas palavras. Se ele não dá valor nas suas palavras, o que ele vai valer diante de Deus? Então essas coisas a gente tem procurado consertar na igreja. Não, escute bem, não que você não tenha o direito de ter um patrão rico e que faz alguma gambiarra com você e te atrapalha. Você tem direito, aí você tem direito na lei. E tem direito, vai cumprir o direito, não tem problema. Mas tem coisas que as pessoas fazem e que elas admitem quando estão com a barriga doendo, e depois elas voltam atrás e querem levar o patrão na lei. Isso que é errado, certo? Mas que você tem o direito trabalhista, você tem. Só que a sua palavra deveria valer muito mais. Na hora que você pede um serviço para ganhar o pão, certo? Acho que vocês estão me entendendo. Então, eu quero falar dentro desse sentido, porque se você faz de uma forma errada, você é uma pessoa injusta. Mas, irmãos, vai a juízo com o irmão, isto perante infiéis. Quantas discussões são feitas perante os infiéis? E vocês estão errados dessas discussões feitas, palavreados, baixo,
diante dos infiéis. Vocês deveriam, como cristãos, resolver seu problema à parte, sozinho você e a pessoa na qual tem um problema com você. Ali é que está a maneira certa de resolver problema, não diante dos infiéis, querer levar na lei, querer jogar na rede social. Não, isso não é correto. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demanda uns contra os outros. Já é errado ter demandas um contra o outro. Por que não sofrei antes da injustiça? Quer dizer, deveria sofrer injustiça ao invés de querer justiça. Ele diz, por que não sofreis antes da injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas as pessoas querem causar dano aos outros. Mas mesmo vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Eu quero apresentar alguma coisa aos irmãos. Se eu falar qualquer coisa mal dos meus irmãos que me deixaram, se eu falar mal deles pessoalmente, eu estaria errado. Eu não posso falar de todos que me deixaram, desde o irmão Norivan. Não posso falar, foi um bom obreiro, agiu conosco. Enquanto estava conosco, todos foram bons. Pastor Vanderlei foi bom. Eu não posso falar com ele. Foi bom, o irmão Silvio, foi bom quando estava conosco. Até hoje, a gente pode usar todas as pregações deles, porque eles foram bons. Então eu não posso falar que eles foram maus. Eu não tenho cara para isso. Entende? Porque eu queria que as pessoas tivessem honestidade, fossem honestas. Mas muitas vezes as pessoas não são e falam mal um do outro. Como que eu vou falar mal do irmão Mesquita? Me ajudou quantos anos? Do irmão Rogério? Quantos anos me ajudou? Eu não tenho que falar mal deles. Me ajudou. Esteve no ministério. Eu ajudei a promovê-los. Eu ajudei eles a ficar conhecidos. E eles me ajudaram no ministério, pregando para vocês. Certo? Eu não tenho que falar mal deles. É boas pessoas. Vocês vão entender que eu não sou um hipócrita, não estou falando, porque eu não falo mal deles. Hoje sim, eles estão fazendo o contrário. Mas, quando eles estavam comigo, posso usar todas as pregações deles. Porque fizeram o que era certo comigo. E não vão dizer que fizeram o que era certo porque estava preso a mim, sujigado por mim, e que eu mandava pregar. Eu nunca mandei vocês pregar um sermão. Vai e prega um sermão. Não, vocês já sabem, vocês tinham espírito próprio, cada pregador tem espírito próprio de pregar. Quando tem uma coisa errada, o próprio pregador já tem aquele espírito próprio de pregar contra o erro. E isso a gente sabe, e serve para aquelas pregações contra nós mesmos. Tudo que eu falei para corrigir os 70, o Judas, o Balaão, o Coré, o Datã, o Abirão, tudo que eu preguei, o dia que eu fizer o mesmo papel dele, serve para mim. Todas as minhas mensagens pregadas, que eu falei destas pessoas, que a Bíblia fala delas, o que elas fizeram, o dia que eu fizer a coisa errada, eu sou igual a eles mesmos. Eu não tenho diferença. Então a minha mensagem servirá para mim. Servirá para me corrigir. Qualquer mensagem que a gente pregou. Eu espero que isso te ajude. Ajude a cada pessoa. Não tenho nada contra meus irmãos. Eu tenho uma Bíblia que fala para eu não ter, para eu não ser injusto. Então como que eu vou ser injusto com uma pessoa que me ajudou? Como eu vou ser injusto com uma pessoa que me emprestou dinheiro? Como eu vou ser injusto com uma pessoa que me doou? Eu não posso ser injusto. Nós devemos aprender isso. Se a pessoa me socorreu na hora que eu precisava, como eu posso ser injusto com aquela pessoa? Ainda falar daquela pessoa. Se ela me socorreu,
Se ela não tivesse me dado pelo menos aquele pouquinho que me deu, aonde eu estaria? Então eu não posso ser injusto. As pessoas me ajudaram. Mas uma coisa eu tenho, eu nunca pedi um dinheiro para nenhum de vocês. Vocês que foram dizimistas, são dizimistas porque vocês são livres. Vocês fazem de livre e espontânea vontade. Mas vocês não podem me julgar, dentro de 50 anos de ministério que eu tenho, me julgar de que eu pedi dinheiro. Nem para mim, nem para a construção, nunca pedi dinheiro. Se é para ajudar um irmão, todavia, a gente faz isso. Então vamos ajudar o irmão, vamos passar um pouco para o irmão, para a irmã. Isso é com problemas que eles têm no dia a dia. Porque nós, como igreja, não podemos responsabilizar por dívidas dos irmãos. Quem vai responsabilizar por dívida dos irmãos é os irmãos mesmo. Vão e responsabilizam, vão ao banco, tira dinheiro, responsabilizam por vossas contas, por vossas dívidas. Não vamos ser pesados à igreja. Isso nós temos ensinado, é real. Agora, Paulo continua dizendo, 6 e 10 de 1 Coríntios. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os sodomitas, nem os efeminados, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Maldizente é aquele que fala da vida alheia. Mas nem os maldizentes, nem os que consentem também. Se vocês param para ouvir e consentem no que as pessoas falam da vida dos outros, sem vocês terem uma testemunha daquilo, vocês erram nisso. Vocês estão consentindo, vocês são tão errados quanto as pessoas que falaram. Vocês não podem consentir, eu não posso consentir. E falar mal da pessoa, sendo que aquela pessoa não fez aquilo, ou te pôs em dúvida. E a maledicência está exatamente nisso. A pessoa pode até ter errado, mas eu não posso falar. Que maledicente não é só quem fala de quem errou, ou de quem não errou, mas de quem não errou e de quem errou. É dos dois lados. Não devemos falar. Deixe eles em paz. Eu tenho dito para vocês, deixe eles em paz, porque os que levam mal da minha pessoa para a sua casa, é só você não abrir a porta para aquela má coisa entrar. Você pode abrir a porta para a pessoa, mas não para as conversas das pessoas, para o mal que vão levar. Principalmente a respeito do seu pastor. Você admite alguém chegar e falar mal do seu pastor? Você admite alguém chegar e falar mal do seu marido, da sua mulher? Quer dizer, que tipo de caráter nós temos? Nós admitimos as pessoas falar mal do nosso pastor. Nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Aí Paulo ainda diz assim, e é isso que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados. Paulo, quando falava isso, você já pensou bem? Alguém podia chegar da igreja de Corinto e falar para ele, Paulo, você acha que algum de nós foi adúltero? Ele diz, eu disse que alguns de vós têm sido. Mas e efeminado? E sodomita? Eu tenho dito que alguns de vós têm sido. Paulo explicou todos, ladrões. Alguns de vós têm sido. Mas o que aconteceu conosco? Mas haveis sido lavados. A gente tem que lembrar que a gente fez coisa errada lá no passado, que a gente falhou, que a gente errou, mas nós fomos lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados. Justificado é como se você nunca tivesse praticado aquilo, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Eu quero ter uma igreja, um ministério, um povo. Sim,
igual eu sou. Certo? Igual eu sou. Eu tenho que viver corrigindo a vida inteira. Eu tenho minhas falhas. Mas eu quero ter um povo, porque cada ministério tem um povo segundo aquele pastor. Irmão Brando disse que até do pastor mexer com a cabeça, a congregação também acostuma. Elas aprendem aquilo também. Os galeados do pastor, a igreja aprende. Então, se o pastor, ele fala coisa errada, agora, pregar, nós temos que pregar. Quando é que eu vou parar de pregar contra Coré, contra Datã, contra Abirão, contra Judas, contra Balaão, contra Caim? Quando é que nós vamos parar de pregar contra Alexandre Latoeiro? Como? Simão Mágico? Isso é Bíblia. É pregado, essas coisas têm que ser pregadas. Agora, quem ouve a pregação não vai tomar para si. Você não é Coré. Você não é Datã, não é Abirão. Não tem que tomar a mensagem para si. O anjo que caiu do céu, que quis ser maior que Deus. Mas você não é uma pessoa que quer ser maior que Deus. Você não é uma pessoa que quer ser maior que seu pastor. Você não é, então não tem nem que tomar aquela mensagem para si. Porque você não é aquilo. Eu escuto os outros pregar, eu não tenho que tomar aquilo, eu não sou aquilo. Eu sei que levanta o falso, mas eu não sou aquilo. Eu sei que pode dizer que eu tenho obra dos Nicolaitas, mas eu não mando em ninguém. Eu estou sossegado. Eu não mando em nenhum pastor. Não tem um pastor que pode, diante de Deus, me acusar que eu mandei ele fazer alguma coisa. E nem aqueles que eu dei conselho e que não me obedeceu, eu nunca cheguei para eles e disse, você não me obedeceu, você vai ter que pagar. Eu nunca disse isso. Porque eu não tenho que dizer. Cada pastor toma conta do seu rebanho. Eu não tomo conta do rebanho deles. Os pastores que estão conosco no companheirismo, eles sabem muito bem. Os membros deles são ensinados por mim a ficar inquieto com eles. Sempre fui assim, a ficar quieto com eles. Era quem estava comigo que queria tomar membro de todo pastor e passar para mim. Mas não era eu. Eu sempre dizia, isso é errado. Cada membro tem direito de escolher o seu pastor, não na divisão. Isso é na eleição. Isso é dentro de uma igreja sadia, com todos pensando igual. Mas, irmão Brana, eu já li para vocês, se houver um dia depois de nós. E muitas vezes a pessoa pensa que não tem um dia depois de nós aqui. E tem um dia. Você já pensou bem, se até 2040 não deu arrebatamento, deve aparecer mais alguém, porque aí eu não estou aqui mais. Aí deve aparecer mais alguém para poder fazer alguma coisa. E tem que ter Bíblia para isso. Certo? Tem que ter Bíblia. Porque cada um que tem um ministério tem Bíblia para aquilo. Quando nós encontramos que nós estamos na Bíblia, nós estamos em Apocalipse 10, 8 a 11. Nós encontramos nosso lugar na Bíblia. A esposa é submissa. A esposa ouve, não resmunga. Que resmunga não é esposa. A esposa ouve o sussurrar, não precisa gritar com ela. A esposa, a igreja, é o sussurrar. Não precisa gritar. Quantas vezes, se você quer uma coisa e não fala nada, daqui a pouco você vê que a sua esposa fez. Eu tenho experiência disso, você deve ter alguma experiência. Eu queria comer um bolinho, daqui a pouco, vem comer bolinho. Mas quem te falou? Então, entende o sussurrar mental, sem ter que falar com a pessoa. Isso é um bom espírito. Não é aquela igreja que só briga
não é aquele marido que só bate, não é aquele pastor que só bate, que só briga, mas que ama seu ministério, mas é um povo, e você sussurra ao ouvido deles. Você não tem que gritar, faz isso, faz aquilo, me trata de pastor. Eu nunca pedi para minha família me tratar de pastor. Eu nunca pedi. Minha mãe, depois na terceira etapa, sempre me chamou de pastor. Minha irmã me chama de pastor. Alguns filhos meus me chamam de pastor. Eu nunca pedi. Eu sou um homem. Você pode me chamar de Osmar, de irmão, como diz o profeta. Chama-me de irmão, não precisa me chamar de pastor. Chama-me de irmão, diz o irmão Branco. E ao mesmo tempo o irmão Branco diz, quando você encontra um que é doutor, chame-o de doutor. Porque ele formou para aquilo, ele gastou para aquilo, ele estudou para aquilo. Agora nós simplesmente somos crentes. Não temos a pretensão de ser chamado profeta. Não temos. Nós profetizamos outra vez. Deus diz que é uma profecia outra vez. Mas eu estou repetindo coisas de William Branham. Eu não tenho a coisa nova para te mostrar que não seja de Branham. E que ele não podia falar no seu dia para uma pessoa. Não diga a ninguém. Mas ele pregou para a multidão. Ele pregou para a igreja, mas não podia dizer a uma pessoa. Eu sei que as pessoas não entendem isso. É Deus tratando com o povo no seu dia. Agora, nós estamos num dia depois de Branham. Irmão Branham partiu, meus irmãos. Quantos anos? 55, né? 55 anos, meu irmão. Vai fazer agora. 55 anos. Nós estamos num dia depois de irmão Branham. Irmão Branham nos avisou, uma geração é 40 anos. E você pega a geração pentecostal e vem até o William Branham, e você vai ver que ali em 1948 começou uma outra geração. Foi por isso que irmão Branham tem suas gravações, tudo para nós, para nos ajudar, exatamente desse tempo para cá. Ele tem, pode que ele tenha antes, mas aquelas que é para nos ajudar, é exatamente dentro da geração dele. Que ele tem que julgar a geração dele. Ele vem nos Estados Unidos, ele vai julgar a geração dos Estados Unidos. Lutero vai julgar a geração dele. Wesley vai julgar a geração dele. William Branham vai julgar a geração dele nos Estados Unidos. E a noiva vai julgar esta geração. O que é que ela prega? Ela repete o que Branham. Eu posso ouvir assim, aqueles milhões de vozes dizendo, nisso estamos confiados. Porque Paulo pregou aquilo, irmão Branham diz, Paulo pregou e eu prego o que Paulo pregou. Mas se você tomar a mensagem do irmão Branham, as pessoas tropeçam. Se tomar a mensagem do irmão Branham, quando ele disse, antes dos selos, que o que Paulo pregou, ele também pregou. Mas ele teve uma mensagem acima ainda de Paulo, porque a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, das 7 eras, não era para Paulo. E ele pregou isso daí. E você vai reprovar o William Branham por isso? Não, eu sei até onde vai aquele ministério. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo pregou isso. Agora vem William Branham e diz, a intercessão terminou. Isso é uma revelação, filho. Foi ele que pregou. É uma revelação. Isso quer dizer, o Cordeiro saiu do trono. Ele não está mais no trono de intercessão. Ele é leão. Ele tomou o livro. Ele desceu. Ele revelou os selos. Eu não sei como as pessoas tropeçam, perdem mensagem, querem justificar. Todas essas mensagens serão juízo deles.
Eu não vou julgá-los naquele dia. Quem vai julgá-los é as próprias mensagens que eles pregaram e que pisaram nas próprias mensagens deles. Quando eles tinham unção para pregar, que se falasse naquele dia que eles não tinham unção, eles se batiam. Eles largavam de você naquele dia. Mas eles mesmos vêm e reprovam o que eles pregaram. Vocês têm que saber, as pregações minha vai julgar eu, e as pregações deles vão julgá-los. Isso é o que o próprio Jesus disse, que nós seremos julgados por nossas próprias palavras. A marca da besta 79 é pregada em 54, mas ela tem valia. Não tente edificar sobre algum outro. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Israel tinha que continuar peregrinando. Quando paravam, apostatavam, porque aí parava o avivamento. Apostatavam. Eles tinham de continuar movendo todas as noites. Faziam uma nova fogueira cada noite. Apenas continuava avançando. E isso é o que temos de fazer. O que Lutero teve foi ótimo. O que foi para o dia de Lutero. O que Wesley teve foi ótimo. Isso foi para o dia de Wesley. O que a santidade tiveram foi ótimo. Isso foi o dia deles. Estamos vivendo em outro dia. Irmão Branham está vivendo no dia que não era de Lutero, Wesley, Pentecostes, santidade. Era outro dia, eram os dias de Elias, era o dia do Filho do Homem, era dias do sétimo anjo. Estamos vivendo em outro dia. Agora nós estamos avançando. E se houver um dia depois de nós? É o que eu disse para vocês. E se houver uma geração depois de 2040? Certo? E se houver? Virá do mesmo modo. E se houver um dia depois de nós? Esse é o dia depois de Branham. Como é que você quer fazer com que o mundo seja julgado pela mensagem dos Estados Unidos, quando Deus já tem uma coisa que Ele disse nos Estados Unidos: Branham, não diga para ninguém. E que Ele vem, eu tenho que usar esse palavreado, e diz para a noiva: come o livrinho, profetize a povos, reis, nações e línguas. E a Branham, ele diz: não diga a ninguém. Eu não estou vivendo no dia de não diga a ninguém. Eu estou vivendo no dia que é para profetizar outra vez. É outra fogueira. É outro dia. Profetizando a povos, reis, nações e línguas, com toda a simplicidade que tem essa mensagem, e principalmente esse pregador. Vou pular mais um aqui. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim. Redenção pelo poder, em 53. Eu estava pensando hoje, enquanto estava fora orando, como que é este o dia pelo qual teremos que responder. Eu, diz Branham, não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim. A geração que foi antes de Branham foi pentecostal. Quem vai responder é William Seymour e outros. Eu não tenho que responder pela geração que foi antes de mim, ou a geração que virá depois de mim. Vocês não creem no profeta. Vocês querem pôr um profeta no lugar que ele mesmo diz que não é o lugar dele. A geração depois de Branham, você quer pôr Branham agora nessa geração, e Branham está dizendo: eu não vou estar aí não, vocês estão mentindo, eu não vou estar para julgar essa geração depois de mim. E muitas vezes crentes iludidos são engodados por palavras. Diz: não, é o irmão Branham. Por certo, quem é que não quer? Eu queria que o irmão Branham julgasse essa geração, sem ser preciso daquilo que eu preguei. Eu queria. Mas ele disse que não vai julgar nem a geração antes, nem a geração depois.
nem 40 anos antes dele, nem 40 anos depois dele. Ele diz, não vou julgar. Isso aqui é assim, diz o Senhor, é Deus, é um profeta, a geração que virá depois de mim. Mas no julgamento é para me encontrar com esta geração. Que geração? A geração dos Estados Unidos. Então no julgamento é para eu me encontrar com esta geração do Brasil. Esta geração que eu preguei, que a era de Laodiceia terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que o último eleito entrou, que o tempo dos gentios acabou, conforme Apocalipse 10:6. Vou responder por isso, filho. Que Deus tem novo nome, vou responder por isso. Vou responder, HM faz parte do nome de Deus. Oh, eu tenho a satisfação de responder por isso. Eu vou julgar esta geração com esta mensagem. João comeu o livrinho, porque Brana revelou o livrinho, e João comeu o livrinho. Oh, não é um João lá da ilha de Patmos, ele comeu na visão. Não é o sétimo anjo lá da ilha de Patmos, era visão, mas é o sétimo anjo que cumpriu nos Estados Unidos, que abriu a palavra, que revelou o segredo. É João que comeu o livrinho depois que os Estados Unidos recebeu a abertura dos selos. Alguém comeu o livrinho. Sabe o que querem fazer? É aquilo que o irmão Brana disse, não faça isso. Não tire a bola do pé daquele que está com a bola. Não faça isso, porque você é um inimigo. Quem faz isso é o inimigo. Não tire a bola do pé do seu irmão, porque do contrário, você quer ficar com a bola. Não tire uma só pessoa daquilo que foi pregado, porque você será esta uma só pessoa. Todos vão ter que pregar o que você prega. Pode parar de pregar o que eu prego, mas terá que pregar o que você prega, porque você será uma só pessoa. Eles vão ter que te ouvir, porque não pode ter mais do que um. Oh, só Jesus. Tudo já foi pregado. Está precisando de ser vivido. As pessoas querem interpretar. Hoje estão examinando minhas pregações. Antes era diferente. Antes eles pegavam as pregações. Oh, é uma coisa boa para preparar a noiva. Fé para o rápido. Seus 7 trovões. Fé para o rápido. Tem uns que nem nisso crê mais. Que não crê. Tudo o que eu falo, eu quero que vocês tenham essa segurança. Eleitos de todo o mundo, não só do Brasil. Eu sou um velho, estou no fim da vida. Mas tem uma coisa, tudo o que eu falei está escrito na mensagem do profeta. Tudo é real, tudo é verdade. Alguém poderia tomar meu lugar, mas não pode mais. Porque os próprios eleitos já sabem que são contrários à revelação. Não minha, mas do que o profeta revelou. Quem foi que diz que HM faz parte do nome de Deus? Foi Brana. Tem gente que tem coragem de dizer, não cremos no novo nome. Que quantas vezes no púlpito e no ar disseram que era o novo nome Brana. Somos a família Brana. Eu vou continuar falando, somos a família Brana. Eu vou continuar pregando isso. Fique com quem vocês quiserem ficar. Vocês não querem ir embora também? Eleito é eleito. Você não tem que passar a mão na cabeça dele. Ele é eleito, ele nasceu eleito. Ele não é um reprovado, ele não é um Esaú, ele é um Jacó, cheio de falta, cheio de falha, mas é eleito, tem novo nome. Aleluia.
Não te enganes. Creia na palavra como ela foi pregada, como foi revelada, e se envergonha de quem tem vergonha dessa mensagem. Se envergonha deles. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, mas não me envergonho das mensagens de William Branham, não me envergonho do que eu tenho pregado, que o William Branham disse. O que você vai fazer naquele dia? Você vai ter que encarar eu estarei te julgando naquele dia. Num período que a misericórdia já acabou. Não pense que eu quero ser o tal, não. Não, estou falando do que o irmão Branham disse. Ele não vai julgar esta geração depois dele. Se ele não vai julgar, eu tenho que julgar. Eu tenho que dizer, eu preguei, estava escrito. Eles pregaram, mas despregaram. Eu tenho que julgar. Não estou dizendo que eu sou tal. Vocês têm que aprender. Eu nunca disse, bati no peito, como diz aí, que eu bati no peito e eu sou o João. Vocês são mentirosos. Eu tenho mensagem pregada aí. Eu não sou João. Mas eu tenho um ministério. Esse ministério de comer o livrinho. Consegui comer o livrinho. Primeiro do que vocês. Porque se vocês tivessem comido o livrinho, agora vocês teriam voltado atrás e dito, irmãos, eu preguei tudo errado. Sorte desse povo, que quem comeu o livrinho fui eu. Deus me deu graça para comer esse livrinho. Estou no fim da vida assim, você está até esperando eu morrer para algo acontecer. E tem irmãos que já me disse, graças a Deus, pastor, que isso aconteceu agora. Porque ele não quis falar o resto. Vamos completar. Acontecer agora. Porque se acontecesse depois que o Senhor morresse, a coisa seria feia. Eles deveriam perceber isso. Tem gente que tem revelação. Isso daqui é para posicionar o povo eleito. Eleito não persegue eleito. Largue de ficar conversando com eles pela internet, debatendo. Deixa eles falando sozinhos. Deixa eles colocar lá. Eles colocaram lá sobre a minha pessoa. Fez uma carta grande lá da minha pessoa. Eles só não escreve as boas qualidades que eu tenho. Deve escrever só o que eu não tenho. Essas eram as qualidades que Jesus também não tinha. Ele chamava ele de Beelzebul, porque Jesus não era igual a eles. Jesus não fazia o que era da alçada deles, da igreja deles, do pensamento deles. Paulo também não, Branham também não. Senhor Deus, como o seu profeta diz, eleito não persegue eleito. Se eles não fossem perseguidores, estava todo mundo agora aqui batendo palma para o Senhor, não para mim, para o Senhor, para o cumprimento da palavra. Essa é a sua palavra. E se eu prego e não posso responder por minha pregação, eu não presto para ser pregador. Eu estou pregando e eu tenho que responder por minha pregação. Tenho que responder nesse dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Foram poucos que viram. Quando os 7 selos se abriram, foram bem poucos os que viram Cristo selos abrir. Só o William Branham com amor tinham, assim diz o Senhor, para se difundir. Hoje não é uma exceção, são poucos que virão João a profetizar. Quando ele veio, deu mais luz, o novo nome de Jesus. Podemos aceitar seu novo nome, Branham, é o que a gente ama.
7 letras, Brana, que ele recebeu. HM tem o nome seu, sou eleito, aquele que venceu, tem o direito de hoje cantar, Brana. E nesta mensagem de João, são poucos mesmos que verão, e sem medo logo eles se despertarão, somente eles saberão esse segredo. A mensagem do Filho do Homem, que revelou um novo nome para o eleito, e somente ele que vai crer, somente ele vai saber este segredo. Seu novo nome, Brana, é o que a gente ama. Com 7 letras, Brana, que ele recebeu. HM tem o nome seu, sou eleito, aquele que venceu, tem o direito de hoje cantar, Muito bem, né? Deus abençoe todos os eleitos por toda parte. E cada eleito deve, nesse tempo, estar firme conosco nesta mensagem. Os irmãos que não vieram hoje, vêm amanhã. Agora que é tempo de vocês não ficarem em casa. Irmão Joãozinho que canta, irmão Eliel, certo? O João ainda está doente, mas deve estar aqui. O irmão Leonardo, né? É o apoio presencial de vocês, quando vocês vê o inimigo levantando contra seu ministério, então vocês deveriam se posicionar, como esses estão aqui, ó, posicionando a favor do ministério. Eu sei que vocês não são contra, mas luta. Quem está doente, tudo bem, mas não estando doente, você deve estar aqui, quinta, sábado e domingo, que temos nossas reuniões, para continuar mostrando para o mundo de hoje que a mensagem é verdade. Estamos aqui firme, vocês pela internet, sempre firme, não precisa discutir, não discuta. Você simplesmente coloca algum tópico que é do irmão Brana, mas sem porfia, faça isso. E Deus te ajudará. Não pare para discutir. Eu aprendi com o irmão Brana. Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Eu não discuto. Qualquer hora que você quiser discutir comigo, você que já creu nessa mensagem, largou dela, quer discutir, fique sabendo que eu não quero discussão com ninguém. Temos que acertar o quê? As pessoas, muitas vezes, elas querem ainda aproximar. Elas devem saber, já é contra, quem é contra. Não adianta, você pode viver muito, muito bem, depois no lar, daqui a pouco, a mulher te deixa, ou o marido te deixa, e aí começa o litígio, né? Aí começa, a coisa fica feia.
Deus abençoe minha irmã lá de Cidreira. Ô minha irmã, esqueci seu nome. Cidreira, Rio Grande do Sul. Ela está agradecendo a Deus porque hoje está completando 72 anos de vida. A irmã de Cidreira, Rio Grande do Sul. Irmão André de Paraupebas, que pede oração para retornar ao serviço de onde ele saiu. Tem hora que você sai num serviço e depois precisa retornar, precisa voltar. Tem que guardar bem isso daí. Talvez está bem, aí pede conta, vai embora, não dá certo, tem que voltar aquilo ali outra vez. Aí tem que ser bom, tem que estar bem com o patrão, com o chefe. Ó, se não der certo lá fora, estou eu aqui de volta. Tem que ser amigo, né? Tem que ser amigos. Se não der certo lá, eu vou querer melhorar de vida. Mas se não der certo, eu vou voltar. E quando ainda o chefe, o patrão diz, a porta está aberta para você. Você é um bom empregado, as portas estão abertas para você. Quer dizer, sai numa boa. O obreiro também tem que sair numa boa. O pastor tem que sair numa boa. O crente tem que sair numa boa. Pastor Gedielson Inhoteiro, pastor João Bispo, pastor Mendes, estão ouvindo. Deus abençoe. Olha, e se você, pelo menos quer que alguém fique sabendo que você está ouvindo o meu culto, então manda aqui no Tabernáculo Brana, que o irmão Henrique está ali, colhendo seus nomes para eu poder ler aqui, certo? Pai eterno, nós pedimos que o Senhor abençoe nossa irmã, ali de Cidreira, Rio Grande do Sul, com 72 anos de vida, e que ela te ama, ela quer viver mais para ti, e ela está agradecida por mais este ano. Em nome de Jesus Cristo, que ela tenha força, vida e saúde. Irmão André de Paraupebas, dê graça, Pai, que tudo esteja bem agora para ele, que ao retornar para o serviço de onde ele saiu, ele possa encontrar as portas abertas para ele continuar a sua vida. Abençoe pastor Gedielson Inhoteiro, pastor João Bispo, pastor Mendes, que tem ouvido a mensagem, e outros como o pastor Sinival, pastor Orlando, e pastor, por toda parte que está nos ouvindo, a gente é agradecido de coração por cada um que ouve esta palavra e que está nesse companheirismo, não debaixo da minha tutela, não manda em ninguém, eles mandam em seus próprios ministérios, e todo obreiro tem que respeitar o seu pastor. O obreiro que não respeita o seu pastor, ele não é digno. Todo obreiro precisa respeitar. Respeita aí seus pastores. Por toda parte, onde você tem um pastor, seja honesto. Fique ao lado dele. Se ponha ao lado dele. O irmão Brana diz, o inimigo virá. Mas quando vier, una-se mais ao seu pastor. Une um ao outro. É o melhor que nós temos que fazer. Ajuda, Pai, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, que todos sejam abençoados por Ti. O pastor Sebastião, ali de Araxá, também que seja abençoado. O pastor Orlando é de Belo Horizonte. O pastor lá de Jaíba, pastor José Julião, sejam eles abençoados aí por toda parte. Pastor Sinival, seja alcançado por esta luz da palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Avisando que, se Deus permitir, segunda-feira nós estaremos conversando com os irmãos lá em Campo Limpo Paulista, São Paulo. Na terça-feira estaremos com os irmãos em Taubaté, São Paulo. Mesmo com essa voz cansada minha, mas hoje já estou até melhor, mas já gritei um monte agora. Só Deus para dar ajuda, né? Daqui para frente. E em Taubaté, terça-feira. Na quarta-feira que vem, nós estaremos com o pastor Sinival, em Mogi das Cruzes. E na quinta-feira, estaremos aqui com vocês, se Deus quiser, para o culto. Não perca, venha. E provavelmente, se der certo, irmã Davínia, né? Esqueci agora o nome da cidade.
Capivari, São Paulo. A gente dá uma passadinha por aí. Dessa feita, eu devo ir com minha esposa e minhas filhas. E o irmão Gilberto vai com a esposa dele. Está conosco o irmão Gilberto e a irmã Suzana, e eles estão de carro e vão no carro deles também para estas reuniões que vamos ter. Deus abençoe. E vocês do Sul vão preparando. Se não der para ter reunião, a gente tem pelo menos um encontro, só para chegar um perto do outro, com máscara e tudo, né? Que não vamos viver como crentes mascarados. É um tempo de crente mascarado. Mas vamos de máscara porque o governo pede, certo? Mas não vamos ser mascarados. Devemos ser bons crentes, ser o que somos. Que tem hora a gente olha em você e não sabe o que você é. Você olha no mascarado, você não sabe o que ele é. Tampou do nariz para baixo, fica meio difícil. Você saber o que é. Então, vamos ser crentes mais claros, nítidos na nossa fé. Eu creio nisso e não me movo. É assim. Eu tenho que julgar essa nação. E eu não vou julgar depois voltar atrás. Não, isso não é julgar a nação. Isso é não ter mensagem. Isso é não saber ser usado por Deus. É não saber ser agradecido a Deus pelo tempo que Deus usou para falar a verdade. Deus aí, vocês vão em paz e Deus abençoe cada um. Vá em paz, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, todos vocês sejam abençoados por toda parte. Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã. Se Deus quiser, novamente, vamos estar aqui, Deus permitindo, para ajudar vocês nesta palavra.